período legislativo, biênio 2023-2024. Convido a todos para de pé ouvirmos a leitura bíblica e o canto do hino dos Palmares. Boa noite a todos. A palavra do Senhor que fica no livro de Salmo 91, e o primeiro que diz: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Na conjunção dos seus canaviais, a alma verde da terra está latente, com esperança, guerra e riqueza traz, tornando o solo forte e independente. Engenhos, casas grandes lá de outrora, existem pelos campos em palmares, são marcos a lembrar somente agora as tradições de fases seculares. Palmares é canção da natureza, esgotou certa vez o mar jardim, é terra de cultura e de grandeza, no mundo não havendo igual assim. É terra de cultura e de grandeza, no mundo não havendo igual assim. Os seus dois rios unem Pirangi, cujas águas deslizam no torrão, sempre molhados passam por aqui, a decantar Palmares em canção. Igual a cada sempre rutilante, e batem feridas mais diletas, por graça lá do céu edificante, nasceu assim a terra dos poetas. Palmares é canção da natureza, exaltou certa vez o mar jardim, é terra de cultura e de grandeza, no mundo não havendo igual assim. É terra de cultura e de grandeza, no mundo não havendo igual assim. É Nova Atenas, honra deste estado, a ponta do saber e do cenário, reflete as luzes do passado, nas tradições do jogo literário. Salve este solo glorioso, que tem de história, tem belezas mil, que o Brasil já tornou tão orgulhoso, por ser a nova Atenas do Brasil. Palmares é canção da natureza, exaltou certa vez o mar jardim, é terra de cultura e de grandeza, no mundo não havendo igual assim. É terra de cultura e de grandeza, no mundo não havendo igual assim. Passa a palavra ao assessor técnico legislativo para a leitura do expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, acusamos o recebimento do projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo que dispõe sobre a autorização do pagamento extraordinário, bem como a aplicação do passivo do Fundef correspondente ao período de 1997 a 2006 e da outras providências. Remeta às comissões competentes. Senhor presidente, sem mais requerimentos escritos? Não havendo requerimentos escritos, passo para os requerimentos verbais. Vereador Antônio Loureiro. Senhor presidente, novos colegas vereadores,
Requeiro a mesa e ouvindo o plenário, obedecido às formalidades regimentais, que seja votado em regime de urgência e no dia de hoje, conforme solicitação pelo chefe do Poder Executivo, o projeto de lei de número 24/2024, número que dispõe sobre a autorização do pagamento extraordinário, bem como a aplicação do positivo, do passivo do Fundeb, correspondente ao período de 1997 a 2906, e da outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Mais algum vereador? Vai ter requerimento. Não havendo mais requerimentos verbais, coloque em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Peço uma pausa de 5 minutos para a confecção do parecer, hora solicitado pelo vereador Antônio Loureiro.
Passa a palavra ao assessor técnico legislativo para a volta dos trabalhos. Parecer conjunto: Comissão Permanente de Justiça e Redação, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, ao projeto de lei número 24/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o pagamento extraordinário e a aplicação do passivo do Fundef, correspondente ao período de 1997 a 2006. Relatório. O projeto de lei número 24/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, visa autorizar o pagamento extraordinário e a aplicação do passivo do Fundef de manutenção e desenvolvimento de ensino fundamental e de valorização do magistério, referente ao período de 97 a 2006. A proposta busca regularizar valores devidos à União e pelo município em relação ao Fundef, em que, decorrente das decisões judiciais e administrativas, necessita de ajustes financeiros para garantir a correta distribuição e recursos à educação, principalmente no que tange à valorização dos profissionais no magistério. A proposta está em conformidade com as orientações normativas, legais e vigentes, buscando cumprir determinação judicial e exige a aplicação dos recursos de forma integral, de maneira eficaz, com o intuito de garantir os direitos dos professores e melhorar a aplicação dos recursos educacionais. A Constituição Federal, em seu artigo 60, estabelece que os recursos do Fundef são destinados às ações de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, com a distinção de 60% para o pagamento dos profissionais da educação. O período de 97 a 2006, após diversos questionamentos e sentenças judiciais, revelou a existência de valores não pagos aplicados de formas incorretas, gerando o passivo, que agora necessita ser regularizado. A aprovação desse projeto de lei tem caráter de extrema relevância, que permitirá ao município de Palmares honrar suas obrigações, promovendo o pagamento extraordinário devido aos profissionais do magistério, bem como garantindo a devida aplicação dos recursos passivos do Fundef para o desenvolvimento educacional. À medida que a determinação das instâncias superiores, inclui com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que afirma a obrigatoriedade da decisão, a reparação das distorções ocorridas nesse período. O pagamento extraordinário resulta da execução da proposta, garantirá a aplicação correta dos recursos conforme os parâmetros do fundo, favorecendo a educação municipal e valorização dos profissionais do setor, em especial os docentes. Ademais, a proposição está em consonância com as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101 de 2000, que exige a regularização dos passivos e a transparência na utilização dos recursos públicos. A aprovação desse projeto contribuirá para a conformidade fiscal do município e promoverá o fortalecimento da educação municipal. Concluso, diante do exposto, considerando que a necessidade de regularização dos valores devidos do Fundef e a importância de garantir a aplicação adequada dos recursos públicos, é imprescindível a aprovação desse projeto de lei. Este, por sua vez, assegurar o cumprimento das obrigações financeiras do município, a valorização dos profissionais da educação e o aprimoramento da educação básica, em conformidade com a legislação vigente. Portanto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 24/2024, em razão da sua relevância e adequação jurídica. É este, portanto, nosso parecer. Coloque em discussão o parecer. Coloco em discussão, coloco em votação o parecer ao projeto de lei número 24/2024, que dispõe sobre a autorização do pagamento extraordinário, bem como a aplicação do passivo do Fundef. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto. Coloco em votação o projeto de lei de número 24/2024, que dispõe sobre a autorização do pagamento extraordinário, bem como a aplicação do passivo do Fundef correspondente ao período de 97 a 2006 e da outras providências. Vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação aos projetos de decreto legislativo número 7, 8, 9 e 10 de 2024, de autoria dos vereadores Tiago Patrício e Whindersson Costa. Projeto de decreto legislativo 7 de 2024, de autoria do vereador Tiago Patrício, que concede título cidadão palmarense ao seu Sander Fitme Brandão de Menezes Correia e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 8 de 2024, de autoria do vereador Tiago Patrício, que concede título cidadão palmarense à senhora Elaine Zelaquete de Souza Correia.
projeto de decreto legislativo número 9/2024, de autoria do vereador Whindersson Costa, que concede medalha Antônio Loureiro ao senhor Bruno César. Projeto de decreto legislativo número 10/2024, que de autoria do vereador Whindersson Costa, que concede medalha à professora Ivonete Ferreira Lins ao senhor João Félix da Silva Júnior. Na forma regimental desta casa, o senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores dos Palmares submeteu à apreciação das comissões os referidos projetos de decreto legislativo, que passamos a analisar para ofertar o seguinte parecer. Através da análise feita nos presentes projetos de decretos, vislumbramos sua total legalidade pelo fato deste não afrontar nenhuma norma constitucional ou infraconstitucional, bem como não se verificou qualquer afronta à legislação financeira orçamentária vigente, respeitando veementemente a lei orgânica deste município. Considerando que a matéria constante dos projetos de decretos legislativos sob consulta está em perfeitas condições para sua aprovação, em vez que segue todos os trâmites necessários para preencher os requisitos admissíveis em sua totalidade. E nada obsta regular a tramitação da propositura, de forma que concluímos pela aprovação dos projetos em discussão. Coloco em discussão o parecer das comissões aos projetos de decreto legislativo de autoria do vereador Tiago Patrício e do vereador Whindersson Costa. Em discussão. Coloco em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão os projetos de decretos legislativos de número 7, 8, 9 e 10. Coloco em votação os projetos de decreto legislativo de número 7, de autoria do vereador Tiago Patrício, que concede título de cidadão palmarense ao senhor Sander Fitney Brandão de Menezes Corrêa. O projeto de decreto legislativo de número 8/2024, de autoria do vereador Tiago Patrício, que concede título de cidadã palmarense à senhora Elaine Zelaquete de Souza Corrêa. Ao projeto de decreto legislativo de número 9/2024, de autoria do vereador Whindersson Costa, que concede medalha Antônio Loureiro ao senhor Bruno César Camilo da Silva. E o projeto de decreto legislativo de número 10/2024, de autoria do vereador Whindersson Costa, que concede medalha professora Ivonete Ferreira Lins ao senhor João Félix da Silva Júnior. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer conjunto. Comissão Permanente de Justiça e Redação, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, emenda ao Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual de 2025 com as seguintes emendas. Autorização para aquisição de caminhão refrigerado para o transporte de carnes. Relatório. Trata-se de uma emenda ao Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual de 2025, de iniciativa do excelentíssimo senhor vereador Abraão José dos Santos, que visa autorizar o chefe do Poder Executivo a adquirir um caminhão refrigerado para transporte de carnes. A presente proposta legislativa foi encaminhada à competente comissão para análise e parecer, nos termos do artigo 150 e seguintes do regimento interno desta dessa Câmara Municipal dos Palmares. Da forma regimental desta casa, o senhor presidente da Câmara dos Vereadores submeteu à apreciação destas comissões de Finanças e Orçamento o projeto de lei em tela, pelo que passamos a analisá-lo para ofertar o seguinte parecer. De início, é pontual destacar que, nos termos do artigo 246 do regimento interno desta casa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento o estudo da apreciação das matérias que determinam natureza financeira e orçamentária. Nesse sentido, avaliando o conteúdo constante da proposição, em apreço, verificou-se a existência do devido lastro legal, por estar em consonância com as disposições da Lei nº 4.320 de 64, bem como a proposição entre os requisitos da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, à luz da legislação financeira e orçamentária vigente do Brasil, não conseguimos vislumbrar na proposta legislativa qualquer afronta às normas supracitadas, bem como a respeita da forma veemente da lei orgânica do município. Por sua vez, compete à Comissão Permanente de Justiça e Redação manifestar-se quanto ao aspecto constitucional, legal e regimental e quanto ao aspecto gramatical e lógico de todas as proposituras que tramitam pela Casa Legislativa, o que estão presentes todos os requisitos. De início, me pontuar que, nos termos do artigo 247 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Justiça e Redação o estudo e análise da proposta legislativa apresentadas a partir do seu aspecto constitucional e legal. Em vista do exposto, o presente proposta de emenda ao PPA e à LOA tem lastro legal estampado no artigo 17, a linha I, do Regimento Interno, cuja sintonia dos temas tratados estão em consonância com o artigo 194, a linha I e 203 do mesmo diploma de ritos desta Casa, portanto legal. Outro sim, nota-se por meio da análise feita na presente propositura
legislativa, a partir da legislação constitucional e infraconstitucional, vislumbramos a sua legalidade, tendo em vista a referida propositura não trazer dispositivos com vícios materiais ou formais. Ademais, está em plena consonância tanto com o regimento interno quanto com a lei orgânica deste município. Visto isso, nós nos restamos comprovada a mais cristalina convicção da legalidade da matéria constante na presente proposta legislativa, por adequar-se à constitucionalidade, juridicidade e melhor técnica legislativa, bem como observa-se o devido lastro financeiro e orçamentário, além de que a matéria disposta é de elevada relevância à sociedade, motivo pelo qual concluímos pela sua aprovação, respeitando opiniões contrárias. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento, a emenda ao Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, de autoria do vereador Abraão José dos Santos, que dispõe sobre a autorização para aquisição de caminhão refrigerado para transporte de carnes. Em discussão. Em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a emenda que autoriza a aquisição de caminhão refrigerado para transporte de carnes. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer conjunto das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Assunto: emenda ao Plano Plurianual e à Lei Orçamentária Anual de 2025 com a seguinte emenda: autorização para aquisição, construção de um canil e gatilho do município dos Palmares. Trata-se de uma emenda do plano ao Plano Plurianual e ao Orçamento Anual de 2025, de iniciativa do excelentíssimo senhor vereador Antônio Almeida da Silva Filho, que visa autorizar o chefe do Poder Executivo a construir um gatilho e um canil no município dos Palmares. A presente proposta legislativa foi encaminhada à competente comissão de análise, para analisar e oferecer o parecer nos termos do artigo 150 e seguintes do regimento interno desta Câmara Municipal. Na forma regimental desta casa, o senhor presidente da Comissão da Câmara Municipal de Vereadores dos Palmares submeteu a apreciação desta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei, pelo que passamos a analisar para ofertar o parecer. De início, é pontual destacar que, nos termos do artigo 246 do regimento interno desta casa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento o estudo e a apreciação das matérias que detenham natureza financeira e orçamentária. Nesse sentido, avaliando o conteúdo constante na proposição e apreço, verificou-se a existência do devido lastro legal para estar em consonância com as disposições da Lei 4.320 de 64, bem como a proposição atende aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a 101 de 2000. Por fim, à luz da legislação financeira e orçamentária vigente no Brasil, não conseguimos vislumbrar a proposta legislativa qualquer afronta às normas supracitadas, bem como a respeito da forma veemente na lei orgânica desse município. Por sua vez, compete à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se quanto ao aspecto constitucional, legal e regimental, e quanto ao aspecto gramatical e lógico de todas as proposituras que tramitam pela Casa Legislativa. De início, vale salientar e pontuar que, nos termos do artigo 247 do regimento interno desta Casa, compete à Comissão de Justiça e Redação o estudo e análise das proposituras apresentadas a partir do seu aspecto constitucional e sua legalidade. Em vista do exposto, a presente propositura, a emenda ao PPA e à LOA, tem lastro legal estampado em seu artigo 17 do regimento interno, cuja sintonia nos temas tratados estão em consonância com o artigo 194 e 203 do mesmo rito desta Casa. Outro sim, nota-se por meio da análise feita das presentes proposituras, a partir da legislação constitucional e infraconstitucional, vislumbramos sua totalidade, sua legalidade. Visto isto, nos restou comprovada a mais cristalina convicção da legalidade da matéria constante nas presentes proposituras legislativas, por adequar-se à constitucionalidade, juridicidade e melhor técnica legislativa, bem como observa-se o devido lastro financeiro e orçamentário, além de que a matéria disposta é de elevada relevância à sociedade, por motivos pelo qual concluímos pela sua aprovação. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, a emenda ao Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual, de autoria do vereador Antônio Almeida,
que dispõe sobre a autorização para aquisição de construção de um canil e um gatil no município dos Palmares. Com a palavra o autor da emenda, vereador Antônio Almeida. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e ouvintes, a emenda que nós hoje colocamos é uma emenda que é muito importante para as pessoas e principalmente para os animais em situação de rua. Nós precisamos realmente fazer com que a instituição pública se responsabilize e cuide de uma população que está abandonada. Hoje nós vemos em Palmares que a população canina e felina ela cresce assustadoramente. E se não houver um controle em massa por parte do poder público, eu não sei como é que vai ficar. Vocês sabem que pelas casas, nas periferias e nos engenhos, acumula-se centenas de animais, que muitas vezes pessoas sensíveis à causa, muitas vezes pega praticamente o seu salário para comprar alimento para esses animais. E isso não é justo nós fazermos um trabalho que é de única exclusividade do poder público. Tenho dito. Ainda em discussão, parecer. Vereador Antônio Loureiro. Senhor presidente, novos colegas vereadores, eu concordo plenamente com o projeto de lei, a emenda à Constituição, aliás, ao orçamento do nosso município, para a criação de um canil que irá atender os animais que vivem pelas ruas em total abandono. Razão pela qual, senhor presidente, senhores vereadores, e acredito que o autor da propositura também vai solicitar de sua excelência, senhor prefeito do município, um veterinário para dar assistência médica animal a estes cães que estão realmente abandonados pelas ruas de Palmares. Tenho dito, senhor presidente. Ainda em discussão, parecer. Coloque em votação o parecer das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, a emenda de autoria do vereador Antônio Almeida. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a emenda que autoriza a aquisição de uma construção de um canil e um gatil no município dos Palmares. Em discussão. Coloco em votação a emenda ao Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual, de autoria do vereador Antônio Almeida, que autoriza a aquisição de construção de um canil e um gatil no município de Palmares. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, tem um projeto de lei muito antigo que o vereador Will pediu vista a respeito da soltura e comercialização de fogos de artifício em nossa cidade. Gostaria de saber quando vai entrar em pauta. Muito obrigado, senhor presidente. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, a emenda ao Plano Plurianual e à Lei Orçamentária Anual de 2025, com a seguinte ementa: autorização para aquisição de um veículo denominado SOS PET. Trata-se de uma emenda ao Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual de 2025, de iniciativa do excelentíssimo senhor vereador Antônio Almeida da Silva Filho, que visa autorizar o chefe do Poder Executivo a aquisição de um veículo denominado SOS PET. A presente proposta legislativa foi encaminhada e compete à comissão para análise e parecer nos termos do artigo 150 e seguintes do regimento interno desta Câmara Municipal de Vereadores. Na forma regimental desta casa, o senhor presidente da Câmara Municipal dos Vereadores dos Palmares submeteu à apreciação desta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei em tela, pelo qual passamos a analisar para ofertar o parecer. De início, é pontual destacar que, nos termos do artigo 246 do regimento interno, compete à Comissão de Finanças e Orçamento o estudo e apreciação das matérias que detenham natureza financeira e orçamentária. Neste sentido, avaliamos o conteúdo constante da propositura. Em apreço, verificou-se a existência do devido lastro legal.
Por sua vez, compete à Comissão Permanente de Justiça e Redação manifestar-se quanto ao aspecto constitucional, legal e regimental, quanto ao aspecto gramatical e lógico de todas as proposituras que tramitam pela essa Casa. De início, vale salientar que, nos termos do artigo 247 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Justiça e Redação o estudo e análise das proposituras legais apresentadas a partir do seu aspecto constitucional. Visto isto, nos restou comprovada a mais cristalina convicção da legalidade da matéria constante na presente propositura legislativa por adequar-se à constitucionalidade, juridicidade e melhor técnica legislativa, bem como observa-se devido ao lastro financeiro e orçamentário, além de que a matéria disposta é de elevada relevância à sociedade, por motivo pelo qual concluímos pela sua aprovação. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento, a emenda ao Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual, com a seguinte emenda de autoria do vereador Antônio Almeida. Dispõe sobre a autorização para aquisição de um veículo denominado SOS PET. Tony. Com a palavra ao autor da propositura da emenda. Senhor presidente, nobres vereadores, clube presente e ouvintes, a emenda que ora entra nas comissões da aquisição de um veículo SOS PET. Nós, seres humanos, já somos muito agraciados, porque à nossa disposição nós temos o SAMU, nós temos o Corpo de Bombeiro, e os animais de rua, infelizmente, não tem ninguém. A minha casa é verdadeiro hospital de pet e gato, porque não tem quem cuide desses animais. As pessoas também ligam lá para casa, e com a certeza do SOS PET, que também vai ser implantado no município, que é de sua importância e de sua responsabilidade, porque eu acho que eu faço aquilo que posso. Quando chegam lá em casa, os cachorros, os gatos atropelados, feridos, e eu sei que eu não sou veterinário, mas se eu não cuidar desses animais feridos, quem vai cuidar? Os animais domésticos, eles têm seus tutores, que podem pagar pelo tratamento, por uma consulta, por uma cirurgia, mas e os animais em situação de rua? Quem cuida desses bichinhos? Porque eu acho que gostar de animal não é você querer gostar de animal, é um dom que nasce com você. E para as pessoas que não sabem, eu acho que mais de 30, 40 anos que eu cuido de animais em Palmares, e eu nunca gostei de botar na televisão nem no jornal. Eu faço aquilo porque aquilo que a gente gosta, a gente não precisa de publicidade. Eu não sei se vocês se lembram, no governo de Francisco Dessi Rodrigues, quando ele colocou aquele mata-burro ali de frente à antiga Casa das Crianças, e um animal fugiu de Santa Luzia e se enganchou ali naquele mata-burro. E 4 horas da madrugada, o seu proprietário estava na minha casa para dizer o que eu podia fazer. 4 horas da madrugada, não podia chamar nenhum soldador para cortar o cano. Eu tive que anestesiar o animal, retirar a pata dele e depois operá-lo, ali mesmo. Quantas vezes Romildo Brandão não chegou na minha casa de madrugada para eu socorrer os cavalos dele, cortados por tiririca, que é um mato que corta muito dentro do mato. Quantas vezes? Quantas vezes, na época que era praticamente liberado a caça, quantos caçadores chegavam na minha casa de madrugada com seus cães feridos por aquele animal chamado papamel ou então a tiririca? Isso eu sempre fiz e nunca falei para ninguém, mas eu sempre cuidei e vou continuar cuidando, né? Até que um dia eu não possa mais falar, né? Por isso que eu uso esse instituto que é a Câmara de Vereadores para solicitar e oficializar aquilo por aqueles que menos têm condições de ser cuidados. Tenho dito. Ainda em discussão? Coloque em votação o parecer das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, a emenda ao Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual de 2025, com a emenda que autoriza a aquisição de um veículo denominado SOS PET
de autoria do vereador Antônio Almeida. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a emenda de autoria do vereador Antônio Almeida. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer conjunta da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento à emenda à Lei Orgânica, à Lei Orçamentária Anual e ao Plano Plurianual, que destina 1% dos orçamentos anual do município dos Palmares para ações voltadas ao tratamento de saúde animal. Compete à Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento emitir parecer sobre todos os assuntos com caráter orçamentários e tributários. Na forma regimental desta Casa, o senhor presidente da Câmara Municipal submeteu a apreciação desta Comissão de Finanças e Orçamento a emenda de autoria do excelentíssimo senhor vereador Antônio Almeida da Silva Filho, para que passamos a analisar, a ofertar o parecer. Neste sentido, avaliando o conteúdo constante na propositura em apreço, verificou-se a existência do devido lastro legal por estar em consonância com as decisões da Lei nº 4.320 de 64, bem como a proposição atende aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por sua vez, compete à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se quanto ao aspecto constitucional, legal e regimental, quanto ao aspecto gramatical, lógico de todas as proposituras que tramitam por esta Casa. Em vista do exposto presente, proposto na emenda ao PPA e à LOA, tem lastro legal estampado nos artigos 17 do Regimento Interno, cuja sintonia dos temas tratados estão em consonância com o artigo 194 deste mesmo regimento. Visto isso, nos restou comprovada a mais cristalina convicção da legalidade da matéria constante no presente propositura legislativa, por adequar-se à constitucionalidade, juridicidade e melhor técnica legislativa, bem como observa-se o devido lastro financeiro orçamentário, além de que a matéria disposta é de elevada relevância à sociedade, motivo pelo qual concluímos pela sua aprovação. Coloco em discussão o parecer das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, a emenda ao Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual, de autoria do vereador Antônio Almeida, que destina 1% do orçamento anual do município dos Palmares para ações voltadas ao tratamento da saúde animal. Em discussão. Senhor presidente, nós vereadores, por presentes e ouvintes, eu peço por gentileza ao técnico legislativo para ele ler, por gentileza, os itens para onde são destinados ao novo presidente, desculpe, a destinação desse 1%. Artigo 2º. As despesas relacionadas ao tratamento da saúde animal, conforme previsto no artigo anterior, poderão ser direcionadas para as seguintes ações, sem prejuízo de outras que se provêm necessárias. Inciso 1º. Atendimento médico veterinário hospitalar. Inciso 2º. Programas de vacinação e controle de zoonoses. Inciso 3º. Ações de controle populacional de animais, como castração e adoção. Inciso 4º. Prevenção e combate a doenças que afetem a fauna urbana e rural. Inciso 5º. Criação de programas educativos sobre cuidados com animais. Inciso 6º. Parcerias com ONGs e associações de proteção animal para execução de ações conjuntas. Inciso 7º. Construção de canis e gatil. Inciso 8º. A farmácia veterinária. E inciso 9º. O SAMU PET. Muito obrigado, presidente. É muito importante que nós possamos, no apagar das luzes desse mandato, nós possamos colocar no orçamento do LOAS e no plano plurianual esse recurso para atender a saúde animal. Isso eu estou muito feliz em ter a ideia de colocar isso no papel, e que essa casa hoje
está fazendo parte da saúde animal. A emenda é minha, mas com certeza eu terei o apoio de todos os nobres vereadores, porque aqui a gente pode até legislar, mas se você não tiver o apoio da casa, infelizmente, você não pode ter nada. Como dizia um determinado candidato, que a gente só usa papel e caneta. E isso aqui, a gente usa papel e usa caneta, mas para um fim que realmente atende à necessidade daqueles que mais precisam, que é os animais em situação de rua. Tenho dito. Ainda em discussão? Coloco em votação as emendas do vereador Antônio Almeida, que dispõe sobre a destinação de 1% do orçamento anual do município dos Palmares para ações voltadas ao tratamento de saúde animal. Coloco em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a emenda. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo que revisa o plano plurianual das ações do município dos Palmares para o exercício de 2025. Trata-se do projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo, senhor José Bartolomeu de Almeida Melo Júnior, que revisa o plano plurianual de ações do município dos Palmares para o exercício de 2025. A presente proposta legislativa foi encaminhada à competente comissão para análise e parecer nos termos do artigo 150 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir parecer sobre todos os assuntos em caráter orçamentário, tributário, financeiro, administração e de bens de renda municipal e prestação e tomada de contas. Na forma regimental desta Casa, o senhor presidente da Câmara Municipal dos Vereadores dos Palmares submeteu à apreciação desta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei em tela, pelo que passamos a analisá-lo para ofertar o parecer. De início, é pontual destacar que, nos termos do artigo 246 do Regimento Interno, compete à Comissão de Finanças e Orçamento o estudo e a apreciação das matérias que detêm a natureza financeira e orçamentária vigente. Seção 2 da Comissão de Finanças e Orçamento do artigo 246. A Comissão de Finanças e Orçamento compete o estudo de matérias que se relacionem. Inciso 1º, proposta de execução orçamentária. Inciso 2º, tributação. Inciso 3, finanças. 4, administração de bens e rendas municipais. 5, prestação de contas e tomada de contas. Neste sentido, avaliando o conteúdo constante da proposição em apreço, verificou-se a existência do devido lastro legal por estar em consonância com as disposições da Lei 4.320 de 64, bem como a proposição atende aos requisitos da Lei Complementar de Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, à luz da legislação financeira e orçamentária vigente no Brasil, não conseguimos vislumbrar na propositura qualquer afronta às normas supracitadas, bem como a respeito da forma veemente da lei orgânica deste município. Por sua vez, compete à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se quanto ao aspecto constitucional, legal e regimental, quanto ao aspecto gramatical e lógico de todas as proposituras que tramitem por essa Casa, o que estão presentes todos os requisitos. De início, vale salientar que, nos termos do artigo 247 do Regimento Interno, compete à Comissão de Justiça e Redação os estudos por todas as proposituras apresentadas a partir do seu aspecto constitucional e legal. Seção 3 da Comissão de Justiça e Redação. A Comissão de Justiça e Redação compete a apreciação das matérias atinentes à interpretação e aplicação das leis, concessão e privilégio da exploração dos serviços públicos, aplicação de bens, aceitação de doação, heranças e legados e sua aplicação, criação, extinção e alteração dos serviços da administração pública, aplicação da legislação sobre servidores públicos, desapropriações, permutas, alterações e aquisições de bens, comércios, indústrias e agricultura, redigir em definitivo os projetos de lei, resoluções e decretos legislativos aprovados por esta Casa, podendo ser necessário introduzir modificações sintáticas desde que não altere o sentido da aprovação. Visto isto, nos restou comprovada que a matéria se encontra em sua total legalidade, na sua propositura, por adequar-se às constitucionalidades, juridicidade e melhor técnica, bem como observa-se o devido lastro financeiro e orçamentário, além de que a matéria disposta é de elevada relevância à sociedade, por motivo pelo qual concluímos pela sua aprovação.
Coloco em discussão o parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei do chefe do Executivo, que tem como ementa a revisão do Plano Plurianual de Ações dos Municípios Palmares para o exercício de 2025. Em discussão, parecer. Coloco em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo, que revisa o Plano Plurianual de Ações do Município dos Palmares para o exercício de 2025 e da outras providências. Os vereadores que discutem. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei que estima a receita fixa e fica as despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social do município dos Palmares para o exercício de 2025. Trata-se de um projeto de autoria do chefe do Poder Executivo que estima a receita para o exercício de 2025. A presente proposta legislativa foi encaminhada à competente comissão para analisar e ofertar o parecer. Nas formas regimentais desta Casa, o senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores submeteu a apreciação desta Comissão do Finanças e Orçamento o projeto de lei em tela, pelo qual passamos a analisar os pareceres. Da mesma forma, ofertou o parecer à Comissão de Justiça e Redação, a qual, visto toda a sua legalidade, nos restou comprovada também a sua total legalidade da matéria, constante da presente propositura, por adequar-se à constitucionalidade, juridicidade e melhor técnica legislativa, bem como observar-se ao devido lastro financeiro orçamentário. Desta forma, motivo pelo qual foi concluído a sua aprovação. Coloco em discussão o parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento ao projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a receita e a despesa do orçamento fiscal e da Seguridade Social do município dos Palmares para o exercício financeiro de 2025. Em discussão. Não havendo discussão ao parecer, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo, cuja ementa dispõe sobre estima a receita e fixa a despesa do orçamento fiscal e da Seguridade Social do município dos Palmares para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação o projeto. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Turismo e Esporte é o projeto de lei de autoria do senhor Antônio Almeida da Silva Filho, cuja ementa institui a disciplina de Educação e Proteção Animal no currículo dos níveis de ensino das escolas públicas no âmbito do município, estabelecendo diretrizes para a inclusão de conteúdo para direitos dos animais, bem-estar animal, práticas de proteção, ética e responsabilidade no trato com os animais e conservação da biodiversidade e das outras providências. Compete à Comissão de Finanças, de Justiça e Redação manifestar-se quanto ao aspecto constitucional, legal e regimental, quanto ao aspecto gramatical e lógico de todas as proposituras que tramitam nesta Casa. Compete à Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo e Esporte analisar e se posicionar acerca dos temas correlatos às partes indicadas no próprio nome da comissão. Neste ínterim, no presente projeto de lei, tem o condão de sensibilizar e informar as crianças e os jovens acerca do tema de proteção animal, na medida em que institui a obrigatoriedade desta matéria no currículo e inventário do ensino das escolas públicas no âmbito do município dos Palmares. Em observância ao parecer jurídico desta Casa, o mesmo descreve sobre o projeto de lei encontra-se dentro das técnicas legislativas obrigatórias e não vislumbra-se óbvia a inconstitucionalidade, estando apto à aprovação. Diante do exposto, atendo os requisitos legais, foram satisfeitos. Portanto, opino pela legalidade do projeto de lei, respeitando opiniões contrárias. Coloque em discussão o parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação e Educação, Cultura, Turismo e Esporte ao projeto de lei de autoria do vereador Antônio Almeida,
cuja ementa dispõe sobre: institui a disciplina de educação de proteção animal no currículo dos níveis de ensino de escolas públicas no âmbito do município, estabelecendo diretrizes para a inclusão de conteúdos sobre direito dos animais, bem-estar animal, práticas de proteção, ética e responsabilidade no trato com animais e conservação da biodiversidade da outras providências. Em discussão. Senhor presidente, nós vereadores, por presente e ouvintes, esse projeto de lei que ora tramita nesta casa, eu acho muito importante a começar da educação. Eu acho que tudo no mundo começa pela educação. E a educação animal nas escolas públicas, isso é muito importante, que traz para jovens, crianças e adolescentes a responsabilidade pelo animal, a forma de tratar. E a educação faz com que muitas coisas que hoje acontecem, as crianças tendo essa educação na sala de aula, isso incentiva e motiva para que as crianças cada dia mais não só amem, mas proteja estes animais. Tenho dito. Ainda em discussão? Não havendo vereadores a discutir sobre o parecer, coloco em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de autoria do vereador Antônio Almeida. Não havendo vereadores a discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação, Saúde e Assistência Social, projeto de lei, cuja ementa cria os serviços de disque denúncia e maus-tratos a abandonos a animais do âmbito do município dos Palmares e da outras providências. Compete à Comissão Permanente de Justiça e Redação manifestar-se quanto ao aspecto constitucional, legal e regimental e quanto ao aspecto gramatical e lógico de todas as proposituras que tramitam por esta Casa. Compete à Comissão de Saúde e Assistência Social apresentar as matérias relacionadas à saúde pública, sanitária, higiênica e assistente social. O projeto de lei tem o objetivo principal de combater os maus-tratos aos animais e de quaisquer espécie, doméstico ou não, destacando que é um tema de condição de saúde pública na medida em que o abandono dos animais e maus-tratos podem ser uma porta aberta para disseminação de zoonoses e congêneres. Dito isto, é salutar importante da propositura do projeto de lei em apreço. Ainda assim, a propositura não traz qualquer aspecto financeiro, considerando a estrutura de utilização jamais existente nos quadros do município. Em observância ao parecer jurídico desta Casa, o mesmo descreve que o projeto de lei se encontra dentro das técnicas legislativas obrigatórias e não se vislumbra obstáculo de constitucionalidade, estando apto à aprovação. Diante do exposto, entende que os requisitos legais foram satisfeitos, portanto, opino pela sua legalidade do projeto de lei. Coloco em discussão o parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação, Saúde e Assistência Social, o projeto de lei de autoria do vereador Antônio Almeida. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, nós vereadores, por presente e ouvintes, o projeto que no momento transmite nessa casa, ele é muito importante porque os crimes que são feitos e praticados contra os animais na nossa cidade, as pessoas que assistem não têm para onde ligar. E muitas vezes ligam lá para casa, para que eu tenha que resolver estas coisas. E por ser vereador e cidadão, eu posso fazer isso como qualquer outro cidadão. Mas nós tendo um telefone à disposição para ser denunciado esses maus-tratos, isso é muito mais importante e isso é muito mais fidedigno para a pessoa que está denunciando, porque está denunciando a um órgão que vai tomar as providências. Por isso, nós pensamos nesse SOS, Disque Denúncia, porque isso é muito importante e vai fazer com que muitas pessoas não vão ter a coragem de maltratar tantos animais que hoje sofrem em nossa cidade, tenho dito. Ainda em discussão? Não havendo vereadores a discutir o parecer, coloco em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria do vereador Antônio Almeida, cuja ementa cria o serviço de disque denúncia de maus-tratos e abandonos de animais no âmbito do município dos Palmares e das outras providências. Não havendo vereadores a discutir, coloco em votação o projeto. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade.
Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação, Saúde e Assistência Social ao projeto de lei cuja emenda torna de utilidade pública e interesse social para fins de direitos, a Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa, abrigo São Francisco de Assis, com sede neste município, e autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio e dar outras providências. Trata-se de um projeto de lei de autoria do vereador Fernando Godoy, que visa tornar de utilidade pública e interesse social para fins de direito a Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa, com sede neste município, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênios. A propositura foi instituída com mensagem justificativa no cartão CNPJ de inscrição, Estatuto da Constituição, atividade de desenvolvimento na cidade, fotografias, público-alvo e outros documentos que comprovam a idoneidade da instituição. Referido isto, emitido todo o parecer, em observância ao parecer jurídico desta Casa, o mesmo descreve que o projeto de lei se encontra dentro das técnicas legislativas obrigatórias e não se vislumbra óbvia inconstitucionalidade, em estando apto à aprovação. Diante do exposto, entendo que os requisitos legais foram satisfeitos, portanto, opino pela sua legalidade. Coloco em discussão o parecer das comissões de Justiça e Redação e Saúde e Assistência Social. Coloco em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto. Não havendo discussão, coloco em votação o projeto de autoria do vereador Fernando Godoy, que torna de utilidade pública e interesse social para fins de direitos a Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa, abrigo São Francisco de Assis, com sede nesse município, e autoriza o chefe do Executivo a celebrar convênios e dar outras providências. Vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação, Saúde e Assistência Social, projeto de lei cuja emenda torna de utilidade pública e interesse social para fins de direito o Instituto Brasileiro de Inovar em Gestão Pública, com sede neste município, e autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênios e dar outras providências. Trata-se de um projeto de lei de autoria do vereador Fernando Godoy, que visa tornar de utilidade pública e interesse social para fins de direitos o Instituto Brasileiro de Inovar de Gestão Pública, com sede nesse município. A propositura foi instituída em mensagem justificativa, cartão CNPJ da instituição, Estatuto de Constituição, atividade de desenvolvimento da cidade, público-alvo e outros documentos que comprovam a idoneidade da instituição. A matéria de interesse local, consonante dos dispostos do artigo 18, 30 da Constituição Federal, incluindo nesse rol a atribuição do município a declarar utilidade pública e interesse social, bem como de ajuste de convênios celebrados entre as municipalidades e instituição particular. Portanto, foi emitido o parecer das Comissões de Justiça e Redação e Assistência Social, que, em observância ao parecer jurídico desta Casa, o mesmo descreve o projeto de lei que se encontra dentro das técnicas legislativas obrigatórias e não vislumbra óbvia inconstitucionalidade, estando apto à sua aprovação. Diante do exposto, entendo que os requisitos legais foram satisfeitos, portanto, opino pela legalidade do projeto de lei, respeitando opiniões contrárias. Coloco em discussão o parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação, Saúde e Assistência Social ao projeto de lei de autoria do vereador Fernando Godoy, que torna de utilidade pública e interesse social para fins de direito o Instituto Brasileiro de Inovar em Gestão Pública, com sede nesse município, e autoriza o chefe do Executivo a celebrar convênio e dar outras providências. Em discussão. Não havendo vereadores a discutir o parecer, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto. Não havendo discussões, coloco em votação o projeto de lei da autoria do vereador Fernando Godoy, que torna de utilidade pública e interesse social para fins de direitos o Instituto Brasileiro de Inovar em Gestão Pública, com sede neste município, e autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênios a outras providências. Vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, projeto de resolução 3/2024, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores dos Palmares. Relatório. O projeto de resolução 3/2024 tem por objetivo a criação de arquivo público e a tabela de temporalidade de documento da Câmara Municipal dos Palmares. A proposta visa regulamentar o processo de gestão do documental da Câmara, estabelecendo diretrizes claras sobre o arquivamento e guarda e a destinação de documentos com base nas disposições legais pertinentes e suas boas práticas de gestão pública. A criação do arquivo público é fundamental para a organização e preservação da memória institucional da Câmara, além de garantir que todos os documentos gerados por esta Casa, sejam eles administrativos ou legislativos, sejam tratados de acordo com a legislação vigente, com respeito aos prazos e guardas de destinação adequadas. A tabela de temporalidade documental é um instrumento que define os prazos e a guarda de documentos, estabelecendo sua destinação final
de matéria técnica e regulamentada. O cumprimento dessas tabelas garante eficiência no uso de recursos públicos e conformidade com as normas de transparência e de controle social fundamentais no exercício para atividades públicas. A proposta do projeto de resolução 3 de 2024 está em consonância com a legislação federal, permitindo especialmente a Lei número 8.159 de 91, que regula a política nacional de arquivos públicos e privados, e com a Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, que compõe a obrigatoriedade do poder público organizar e garantir a transparência na gestão de documentos administrativos. O projeto também está alinhado com as melhores práticas de governança pública ao definir normas claras para guardar o arquivo e a destinação de documentos, que contribuirá para a organização e transparência das atividades legislativas. A proposta também demonstra conformidade com os princípios da eficiência administrativa, transparência e publicidade dos atos administrativos, conforme exige a Constituição Federal e pela Lei de Acesso à Informação. A criação do arquivo público e a implementação da tabela de temporalidade documental são medidas que vão de encontro ao interesse da população, garantindo a adequação do tratamento correto e destinação de documentos com segurança e respeito à legislação. Diante do exposto, considerando que o projeto de resolução número 3 de 2024 está em conformidade com as disposições legais, com a boa prática de gestão pública e com os princípios constitucionais da administração pública, a Comissão de Justiça e Redação manifesta parecer favorável à sua aprovação. Coloco em discussão o parecer das Comissões de Justiça e Redação, o projeto de resolução número 3/2024, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal dos Vereadores dos Palmares. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam o parecer permaneçam sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto. Coloco em votação o projeto de autoria da mesa diretora, de número 3/2024. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, projeto de resolução número 4/2024, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução 4/2024, visa instituir no sítio eletrônico da Câmara Municipal dos Palmares o aviso de privacidade CUCS, com o objetivo de garantir a transparência no tratamento de dados pessoais coletados de seus usuários e de se assegurar a conformidade da Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, bem como as disposições da Resolução Legislativa número 4 de 2023, que regula o uso de armazenamento de dados pessoais no âmbito do Poder Legislativo Municipal. A proposta busca implantar medidas claras sobre o uso de cookies e coleta de dados, informando aos usuários no sítio eletrônico da Câmara Municipal sobre a finalidade da coleta, as bases legais para o tratamento dos dados, os direitos dos titulares e a política de privacidade adotada pela instituição. O aviso de privacidade, conforme proposta, é um instrumento de fundamental importância para garantir a conformidade da Câmara Municipal com a LGPD e assegurar a proteção de dados pessoais de seus cidadãos e usuários da página institucional. A Lei Geral de Proteção de Dados, número 13.709 de 2018, exige que as entidades públicas e privadas adotem as medidas claras e adequadas para a proteção de dados pessoais que coletam, armazenam e tratam. De acordo com o artigo 7º da LGPD, a coleta de dados deve ser realizada mediante o consentimento explícito do titular, o que implica a necessidade de fornecer informações claras sobre como os dados serão utilizados, armazenados e compartilhados. O aviso de privacidade de cookies proposto nesse projeto de resolução atende às exigências da LGPD, além de garantir aos cidadãos que acessem o sítio eletrônico da Câmara Municipal dos Palmares, tendo pleno conhecimento sobre o uso de suas informações pessoais. A Resolução Legislativa 4/2024, que regulamenta o tratamento dos dados do âmbito da Câmara Municipal, reforça a necessidade da transparência e a conformidade da legislação nacional, evidenciando a relevância da adoção das medidas de como previsto no artigo deste projeto. Diante do exposto, e considerando que o projeto de resolução número 4 de 2024 está em conformidade com a lei número 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e com a resolução legislativa número 4/2023, a Comissão de Justiça e Redação manifesta parecer favorável à sua aprovação. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de resolução número 4/2024, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal dos Vereadores dos Palmares. Sem discussão.
Não havendo discussão, coloco em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação o projeto de resolução de número 4/2024, que institui o aviso de privacidade de cookies do sítio eletrônico da Câmara Municipal dos Palmares, Estado de Pernambuco, em consonância com a Lei Federal de número 13.709, de 14 de agosto de 2018, da Lei Geral de Proteção de Dados. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação o projeto. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Ok. Parecer conjunto da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, Educação, Cultura, Turismo e Esporte é o projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 18 da Lei Municipal número 2.394/2024, que dispõe sobre o Sistema de Segurança Alimentar Nacional Nutricional do município dos Palmares e a composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. O projeto do município dos Palmares é encaminhado alterando a Lei Municipal número 2.394 de 2024, com o objetivo de modificar a composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, adequando suas normas federais, encaminhado às comissões da Casa para ofertar o seguinte parecer. Iniciamos, relembra-se que o artigo 18 da Constituição Federal, inaugurando o tema de organização do Estado, prevê a organização política administrativa da República Federal do Brasil, compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição. O termo autonomia política, sob o ponto de vista jurídico, congrega o conjunto de capacidades conferidas entre federados para instituir a sua organização, legislação, administração do governo próprio. Assim, a autoadministração e a autolegislação, contemplando o conjunto de competências materiais e legislativas prevista na Constituição Federal para o município, é tratada pelo artigo 30 da Lei Maior. Vejamos, artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse social, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. No que se refere ao conceito de interesse social, interesse local, deve ser compreendido por todos os assuntos do município, mesmo que ele não fosse o único interessado, desde que seja o principal, é a sua predominância, tudo que repercute direta ou indiretamente na vida dos munícipes do interesse social. O presente projeto de lei encontra-se respaldado na Constituição Federal, especialmente no artigo 6º, que trata da alimentação como direito social, a Lei Orgânica do Município dos Palmares, que estabelece os direitos e deveres do poder público em relação à proteção da saúde e da alimentação. Ademais, a Política Nacional de Segurança Alimentar Nutricional, instituída pela Lei nº 11.346 de 2006, reforça a obrigatoriedade dos entes federativos e implementam sistemas de segurança alimentar, promovendo a articulação entre suas esferas municipais, estaduais e federal. Dito isto, o projeto de lei propõe que o Conselho seja composto por representantes da sociedade civil, governo municipal e entidades de apoio à segurança alimentar. A paridade entre os governos e sociedade civil é uma prática recomendada que reforça a transparência e a participação social. No entanto, é fundamental que a composição do Conselho esteja claramente definida no projeto, assegurando a respectividade de grupos vulneráveis, como agricultores familiares, povos tradicionais e entidades de defesa alimentar saudável. O presente projeto de lei está em conformidade com a Constituição Federal e com a legislação nacional e estadual pertinente, cujo ajuste tem de garantir as definições para claras sobre as composições do Conselho, com a devida inclusão em representantes da população mais vulneráveis, além de reforçar as diretrizes de capacidade para participação social. Em observância ao parecer jurídico desta Casa, o mesmo descreve que o projeto de lei se encontra dentro das técnicas legislativas obrigatórias e não se vislumbra sua inconstitucionalidade, estando apto à aprovação. Diante do exposto, entende que os requisitos legais foram satisfeitos, portanto, opina pela sua legalidade do projeto de lei, respeitando opiniões contrárias. Coloco em discussão o parecer conjunto da Comissão de Constituição e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte sobre o projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo, cuja emenda dispõe sobre altera a redação do artigo 18 da Lei Municipal de número 2.394/2024, que dispõe sobre o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, cisando o município dos Palmares, e a composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados, caso contrário, de pé. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão
o projeto de lei que altera a redação do artigo 18 da Lei Municipal número 2394/2024, que dispõe sobre o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional CISAM do município dos Palmares e a composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de autoria do vereador Saulo Acioli, que proíbe o manuseio, a utilização e a queima e a soltura de fogos, de estampidos e de artifícios, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro, ruídos no município dos Palmares e da outras providências. Na forma regimental desta casa, o senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores submeteu a apreciação das comissões o referido projeto de lei, pelo qual passamos a analisá-lo para ofertar o parecer. Através da análise feita no presente projeto de lei, vislumbramos sua total legalidade pelo fato deste não afrontar nenhuma norma constitucional ou infraconstitucional, bem como não se verificou qualquer afronta à legislação financeira e orçamentária vigente no Brasil, respeitando veementemente a lei orgânica deste município, considerando que a matéria constante dos projetos de lei está em perfeitas condições para sua aprovação, por seguir todos os trâmites necessários e preencher os requisitos admissíveis em sua totalidade. Em nada obsta regular a tramitação da propositura, de forma que concluímos pela aprovação do referido projeto de lei. Coloco em discussão o parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação ao projeto que proíbe o manuseio, a utilização e a queima e a soltura de fogos de estampidos de artifício com estampido e como de qualquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município dos Palmares, de autoria do vereador Saulo Acioli. Em discussão. Coloco em votação. Vereador Antônio Almeida. Em discussão, o parecer. Senhor presidente, novos vereadores, por presente, eu quero dizer que eu vou me abster dessa votação. E vou justificar o porquê. De que vão viver, eu sei que o projeto é constitucional, é legal, é moral, mas de que esses barraqueiros vão viver? Porque quantos anos fazem que esses barraqueiros sobrevivem da venda de fogos de artifício? Eles não têm outra profissão. Muitos já estão na terceira idade. Por isso, nobre vereador e caro vereador Saulo Acioli, eu me abstenho dessa votação. Tenho dito. Em discussão, parecer. Excelentíssimo senhor presidente, em benefício dos animais, das crianças autistas com grande sensibilidade auditiva, já é projeto, lei estadual. Desde o ano passado a gente luta nessa casa para a aprovação desse projeto de lei. Em junho, acho que junho, foi pedido vista. Agosto, né, presidente? E como hoje é a última, presidente, é importante a gente dar o valor necessário aos animais que morrem, doutor, por grandes estampidos de bombas de efeitos sonoros. Por crianças autistas que sofrem não só em nossa cidade, mas no Brasil. Ano após ano, vemos grandes tragédias acontecendo com animais e com crianças por esses fogos de artifício, vereador Tonho. Não é a proibição de vendas de fogos, é proibição de vendas de fogos com estampido, que não serve para nada. Então, tenho certeza que essa casa, assim como o estado de Pernambuco, e será constante em nossas cidades, a atualização e a modernização. Porque para se comemorar, não precisa fazer ruído,
não precisa tirar o sossego de idosos, maltratar crianças e animais. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, parecer. Vereador Antônio Loureiro. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, este projeto, na minha concepção, funciona como uma faca de dois gumes. Razão pela qual, senhor presidente, nobres colegas vereadores, certos tipos de comemorações, a realização das comemorações, são realmente realizadas por fogo de artifício. Fica difícil, na minha concepção, de proibir. Acredito que Sua Excelência, senhor prefeito do município, não vá querer vai querer vetar este projeto, razão pela qual eu acredito, senhor presidente, senhores vereadores, que é um direito que assiste a qualquer cidadão, em festejo de qualquer tipo de festejo, no caso, um aniversário, uma festividade, e soltar o seu fogo de artifício. Agora, o que eu vejo, tenho observado no dia a dia, é que não existe um local suficiente para a queima de fogo de artifício. Tenho verificado que, em meio de ruas, onde crianças e qualquer pedestre que esteja ali, por ali passando, estão soltando fogo assintosamente. Então, devia haver uma lei para proibir locais, ou para determinar locais onde devia soltar o fogo de artifício. Mas proibir a venda de fogo de artifício, eu acho muito difícil, porque o senhor prefeito não irá promulgar um... Senhor vereador, me dá uma parte. Natureza. Senhor vereador, me dá uma parte. Pois não. O que eu ressalto nesse projeto é que eu acho que, no caso, o autor desse projeto deveria encontrar uma atividade paralela para essas pessoas que dependem disso. Porque são pessoas que vivem, volto a dizer, há anos, desde pequeno, que tem aquelas barracas que foram feitas ali em Santa Luzia, são pessoas que vendem isso há anos, desde a época que teve aquela explosão no centro da cidade, ali que morreu até uma pessoa, que vendia fogo. Dali saíram, foram ali para perto da ponte, Lúcia Paiva, e hoje o prefeito organizou e colocaram ali. São famílias que dependem única e exclusivamente só disso. Eles não têm outra ajuda, a não ser o Bolsa Família, que como tem uma atividade que é remunerada, mas não é fichada, é isso que eles vivem. E a gente não... Estampido, até traque que joga no chaqueiro dos meninos tem estampido. É muito difícil você conseguir conciliar a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Eu sei que tudo que Vossa Excelência colocou no papel é louvável, mas, infelizmente, eu não posso aprovar um projeto que vai deixar 5 a 6 famílias que usam desse artifício único e exclusivamente para sobreviver. Se eles tivessem outra sobrevivência, eu ficava calado. Mas eles só têm só aquilo e mais nada. Tenho dito, vereador. Eu gostaria de levar ao conhecimento de nobres colegas vereadores que esse projeto de lei foi pedido visto em agosto. Não apresentou nenhuma razões sobre determinado, quando determinando o local onde devia ser soltado esses fogos de artifício e estudar uma maneira de continuar, mas não ser livre, como tem sido
soltado fogo de artifício livremente, como tem ocorrido até acidentes. Portanto, eu acredito que esse projeto de lei devia ser, mais uma vez, pedido vistas para que o nobre colega vereador apresentasse outras razões a este projeto, sob pena de não haver nenhum vereador que se fosse contra ao projeto de lei do nobre colega vereador. Uma parte, por gentileza, vereador. Reprovo o projeto. Hoje é a última reunião. Ou se abstém, ou reprova o projeto. Não tem pedido de vista para o próximo ano. Não é? Então, reprova o projeto. Quem não for de acordo. Entendeu? Outra coisa, eu acho que essa lei é lei em Pernambuco desde 2021. Vereador Amós. O difícil aqui se cumprir leis, né? Seria mais uma lei para a gente cobrar. De fato seria difícil, mas a gente teria uma lei para cobrar. Lembrando, vereador Amós, fogos com estampido, certo? Então, é muito importante, defendo a ideia, mas peço encarecidamente aos vereadores que, no Bassa Vista, não reprove, se for necessário, certo? Para a gente acabar com essa questão nessa última reunião. Muito obrigado, vereador Antônio Loureiro. Quero ser bem claro, nobre colega vereador, autor da propositura, que eu voto contra ao projeto de Vossa Excelência. Razão pela qual eu acho que vai mexendo na economia popular de determinadas pessoas que realmente só vivem de vender seu fogo, e também outras razões que seria a de local. Esse projeto não foi apresentado nenhuma razões, nenhuma mudança, por conta ele foi pedido de vista, não houve mudança. Então, e se Vossa Excelência consentir para esse projeto entrar em outra reunião, com certas mudanças, ou apresentada por mim ou por outro colega vereador, eu votaria a favor, mas nessas condições eu voto contra. Tenho dito, senhor presidente. Ainda discussão, parecer. Vereador Tiago Patrício. Boa noite, presidente, demais vereadores aqui presentes. Amigo Saulo, eu confeccionei um projeto semelhante logo em 2021, 2022, e acabei retirando por motivos semelhantes, algumas pessoas que vivem disso, mas também compartilho do amigo das questões que o amigo Saulo trouxe, questão das pessoas que têm aspecto autista, os idosos que reclamam, animais, crianças, bebês, que a gente vê rotineiramente algum excesso de fogos de vez em quando, principalmente em excesso, com estampido, que é o que o Saulo está frisando aqui, e acaba incomodando muita gente, acordando, atrapalhando o hospital, atrapalhando idosos, atrapalhando crianças com... E o que o vereador Saulo está propondo aqui, eu acho louvável em relação ao estampido. Não está proibindo que quem venda, mas que seja retirado o estampido. Já é lei no estado de Pernambuco, é lei em alguns lugares do Brasil, a retirada do estampido dos fogos. Mas também a gente sabe da morosidade, da dificuldade de fazer cumprir leis, mas também da necessidade que as pessoas vendam, Tonho. Então não sei se cabe uma emenda, mas que a gente possa aprovar esse projeto do amigo Saulo e dê um prazo dentro de uma emenda a essa lei para uma correção de conduta, não sei, de 1 ano ou 2 anos, para que a gente faça o que Tonho falou sobre viabilizar, para que essas pessoas não sofram dano econômico, que vivem disso desde criança, não possam impactar financeiramente na vida dessas famílias, que são diversas famílias, diversas pessoas que dependem disso. A gente vê principalmente no período junino ali, quantas pessoas vendem bem, além do ano inteiro, mas o tamanho das famílias que são beneficiadas com isso, principalmente naquele período. Mas acredito que a gente tem novas soluções, a gente tem novas tecnologias, tem novos fogos que permitem que esses fogos sejam bonitos, sejam luminosos,
que continuem a festa sendo feita, continue gerando recursos, mas que não tenha estampido. Eu sei que não vai ser do dia para a noite, que culturalmente vende esse fogo com estampido aí em todo lugar, a gente consiga culturalmente fazer, e a gente também não sabe o preço disso, a diferença que vai ter na lucratividade e Senhor vereador, da parte. a acessibilidade que vai ter em relação a isso, mas que a gente possa aprovar essa lei, bote uma questão de uma correção de conduta num prazo de 1 ano ou 2 anos, Saulo. Parece muito, mas ao mesmo tempo não é, para que a gente possa também, dentro aqui da Câmara, ou promover alguma ação que possa aí trazer ações e permitir que a gente resolva esses 2 pontos. Tanto garanta que essas famílias continuem tendo seu ganha-pão, e tanto a gente comece a discutir e resolva essa questão do estampido que provoca dano em tanta gente, tantos animais, tantas crianças, tantos adultos, tantos idosos. É uma sugestão que fica, eu não sei se cabe aqui a gente fazer esse tipo de emenda. Obrigado, novo vereador, pela parte. Olha, eu quero dizer que, de nossa autoria, nós fizemos uma lei que proíbe a modificação dos escapes das motos. Vocês não sabem como incomoda essas modificações de escape de moto. Principalmente nos fins de semana desses entregadores de pizza. Isso até 10, 11 horas, meia-noite. É uma zoada que só sabe o que é zoada quando você está na sua cama dormindo e você escuta. Vá a partir de 8 horas e fica ali parado na subida, ali após o posto de saúde 19. Quantas motos passam ali, e parece que é uma forma, eu não sei, eu estou passando a zoada da modificação de escape. Isso é diuturnamente. Mandei ofício para o Andestran, para o 10 BPM, e até aqui é nada. Os carros de sons que você não pode nem conversar no meio da rua. Até na época do Tevani determinou uma portaria e ninguém obedeceu. Porque os carros de som, quando passam no meio da rua, se você estiver conversando, você não consegue. Até na porta da igreja, quando o padre está dando o cerimonial, ele tem que parar para o carro de som passar. Quer dizer, infelizmente, as coisas que são feitas, que são colocadas no papel através de lei, não são cumpridas. Eu concordo, em parte, eu acho que tudo na vida tem que se dar um passo a partir de tal data. Revoga-se a disposição contrária, a partir de 2000 e tanto, essa lei entra em vigor. Você não pode aprovar uma lei dessa forma, onde vai proibir, porque estampido, a partir, quando diz a palavra de peido de véia, já é estampido. E aí? É o que as pessoas... Pronto, nos comícios, o que é que se usa? Aqueles fogos, aquele bem bonito, puf, lá em cima, parece um tiro de uma bomba. E aí? E as festividades políticas? Não vai ter que nada. Né? Uma passeata de uma igreja, de procissão. Todo ano eu dou 10, 12 caixas à igreja de Santo Antônio que eles me pedem, para mostrar que está passando a procissão. E aí? O que eu falo, está certíssimo o projeto. Agora tem um lado bom e tem um lado ruim. O que é que eu vou dizer amanhã esses vendedores de fogo? Olha, eu aprovei um projeto, a partir de hoje vocês não vão vender mais fogo de estampido. E aí? Ele vai dizer, então, eu vou ver de que agora? E aí? Eu não vou querer essa responsabilidade nas minhas costas. Vereador, me permita fazer uma intercessão dentro... Faça 10. Dentro da sua fala e da discussão que está sendo debatida aqui nesse momento. Alguns artigos aqui do projeto do vereador Saulo, eles proíbem o manuseio, não proíbem a venda. A venda está permitida. E estipula no artigo 4º algumas penalidades de acordo com o descumprimento da lei, que seria multa para quem manuseasse os fogos. E no parágrafo
único aqui, diz que o alvará expedido deverá constar obrigatoriamente somente os fogos silenciosos durante os eventos, que é essa parte que o senhor tem discutido aqui. Eu acredito que o projeto aqui, a gente pode até discutir aqui para que a gente possa aprimorar o projeto, para que a gente possa finalizar o período legislativo encontrando um denominador comum, mas aqui é da mesma forma do projeto que o senhor propôs dos escapes, que quem utilizasse ia sofrer a penalidade de multa. Acredito que... Mas ele é o dono da moto. No caso, é um paradoxo. Você pode soltar, mas é a mesma coisa que vender droga. O vendedor, o ponto de droga, eu posso vender a droga, agora você não pode fumar. Como é que pode? Tem que partir da boca de fumo. Vamos proibir a boca de fumo, que ninguém fuma. Agora, eu posso vender a droga, agora você não pode fumar para fazer uso. A mesma coisa é o fogo. Entendeu? Pode usar, mas não posso comprar. Quer dizer, é complicado, né? Vamos encontrar um denominador comum aqui. Senhor presidente, eu acho louvável o posicionamento que o vereador Saulo fez. É uma questão de preocupação, né, com o pessoal com deficiência, autismo, com os hospitais, com os animais. Mas eu acho, assim, eu não quero votar contra o projeto de lei do vereador Saulo, mas eu acho meio estranho a gente liberar a venda e não liberar para que seja soltados fogos. Como é que eu vou comprar e não vou poder soltar? Mas aí não faz sentido, né? Então é meio que estranho, né? Imagine Pode vender para outro município. Só se for para outro município, mas aí eu acho que esses fogos com efeito sonoro, eles são responsáveis pela maior parte do faturamento desse pessoal também. Outra coisa, esse pessoal que tem as barracas de fogos ali na praça, ali na praça, essas novas barracas, eles comercializam esses fogos, principalmente esse de efeito sonoro, para toda a mercearia, toda a bodeguinha que tem nos bairros por aí. O pessoal, no tempo, principalmente de São João, eles comercializam e eles conseguem faturar um dinheirinho também aí, e que ajuda, né, durante o mês, principalmente de São João. Então é meio estranho só essa questão de que a gente pode comprar, mas não pode soltar. Então fica meio estranho. Então... O senhor... Espera aí, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Já é proibido no estado do Acre, Distrito Federal, Pernambuco e São Paulo. Certo? Não proíbe ninguém vender. Venda. Agora a soltura aqui em nossa cidade fica proibido. Pode vender para Água Preta, para Joaquim Nabuco, né? Pode não? Proibido? Pronto. Muito obrigado. Pronto. Água Preta já não pode. Pronto. Então, só um adendo, presidente, e me perdoe pelo advogado. Então, não, eu acho que não cabe vistas, senhor presidente, que hoje já é a última. Então, reprovem, nobres pares, né? E depois outro vereador assume a pauta com melhorado, não sei, né? Muito obrigado, senhor presidente. Ainda discussão, o parecer. Coloque em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, caso contrário, de pé. É o parecer. Ao parecer, só com o projeto. Ok. Aprovado. É o parecer. É o parecer. Certo. Ainda vai votar o projeto. Aprovado com abstenção e um voto contrário, o parecer. Aprovado com 2 abstenções. Eu me abstenho, senhor presidente. Não
Não aprovado. Me abstenho também. Então, vamos com calma, vamos com calma. O parecer. Existe abstenção, 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 reprova, reprova. Senhor. Projeto parecer foi reprovado, então, felizmente, não passa. Senhor presidente, sem mais matérias a serem discutidas. Não havendo mais matérias a serem discutidas, passo às explicações pessoais. Pela ordem. Vereador Saulo. Dispensa, presidente. Vereador Antônio Loureiro. Vereador Nicolas Alves. Presidente, nobres pares, público aqui presente, que nos assiste pelas redes sociais e também que nos acompanha de forma presencial aqui. Quero parabenizar todos os vereadores pela questão do ano, né, que a gente encerra praticamente essa última reunião, acredito. Acredito que já zeramos as pautas. Então, quero desejar para todos um ano muito bom, um final de ano que Deus possa abençoar a família de cada um de vocês. Nós sabemos que esse ano foi um ano pautado em muitos desafios para todos, mas para todos eu deixo apenas uma palavra que é: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, qualquer situação, por mais difícil que você acha que vai ser, Deus está com vocês e vai fazer o melhor em nossas vidas. Também gostaria de aproveitar para dizer a toda a categoria da educação que está aqui na Câmara de Vereadores votando um projeto em benefício da categoria. É uma missão a qual durante todo o meu mandato eu venho lutando, venho cobrando, e que toda a categoria pode continuar contando com o apoio do vereador Nicolas Alves. Infelizmente, não foi possível, em vários impasses, discussões e tal, não proporcionar à categoria aquilo que a categoria queria. Então, eu acredito que serve muito de reflexão para a categoria entender que nossas escolhas, elas precisam ser pautadas e bem acolhidas mediante nossas atitudes. E, para mim, é uma grande infelicidade não poder estar aprovando hoje o direito dos professores enquanto ao que eles queriam, com juros, com tudo certinho, onde o valor seria muito maior e que valorizaria esse profissional, a qual, na minha opinião, exerce o papel mais importante na sociedade, porque os professores são os formadores de todas as profissões. Para ser engenheiro tem que ter uma profissão, tem que ter um professor, para ser advogado tem que ter um professor, para ser médico um professor, para qualquer profissão tem que ter um professor. Então, queria muito que essa questão fosse de fato concluída no desfecho perfeito, mas infelizmente não foi, tudo é permissão de Deus. Então, digo para todos vocês aqui, amigos vereadores, que foi um prazer este ano compartilhar no último ano desse mandato diversas experiências com vocês. Acredito que nossa maturidade chega quando nós vamos acumulando vivências, e só desejo para todos os vereadores, amigos, que Deus visite os lares de todos vocês e possam garantir um final de ano grandioso, e que a gente possa, com nossa fé, estar movendo aí
obstáculos e barreiras em nossas vidas, porque, como diz as Escrituras, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, vamos acreditar em Deus que tudo Ele fará. Obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos, dou por encerrada a presente sessão. Aproveitando para agradecer a todos os vereadores pela parceria construída nesses últimos 4 anos. Que Deus abençoe a todos e até 2025.